Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 1 da semana 1 do quarto bimestre. É isso aí, quem diria, quarto bimestre já. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre porcentagem. Então vamos retomar a ideia de porcentagem como razão centesimal e vamos aprofundar o conteúdo falando a respeito de regra de 3. Então quer aprender mais sobre porcentagem? Presta atenção, fica ligado e vem comigo. Como nós já vimos nas aulas anteriores, porcentagem nada mais é que uma razão, né? E é uma razão centesimal. O que significa ser uma razão centesimal? Significa que o denominador dessa razão, né, o número que fica embaixo, vai ser o 100. Por isso que é uma razão centesimal. E até o próprio nome já diz, né? Por 100. Por 100. Porcentagem é uma razão, é uma fração que tem o 100 como denominador, né? Por 100. Bom, esse aqui é o símbolo que a gente usa para porcentagem, né? Vocês já estão cansados de saber. E também já sabemos que 15%, então, nada mais é que 15 por 100. 15 centésimos. 8% nós sabemos que é 8 por 100. 8 centésimos. E 30% nós sabemos que é 30 por 100. Então, olha só, todas essas porcentagens foram escritas como uma razão centesimal. Uma razão onde o denominador da fração é o número 100. Bom, a gente pode apresentar, né, essas porcentagens através de uma fração irredutível. Aqui a gente tem a forma fracionária, né? Aqui está apresentado na forma de fração. Agora a gente vai tentar apresentar na forma de fração irredutível, que é quando a gente apresenta com uma forma mais simples possível, né, do numerador e do denominador. Irredutível. Então vamos lá. Ó. O 15 e o 100... eles são múltiplos de 5. Então eu posso vir aqui simplificar essa razão, né? Dividindo numerador e denominador por 5. E aí eu vou encontrar uma fração equivalente, que é a fração 3/20. Então 3/20 é a mesma coisa que 15%. Tá certo? Aqui o 8 e o 100 é uma fração onde o 8 e o 100 são múltiplos de 2, né? São números pares. Aliás, eu vou usar até o 4, né? Porque o 8 e o 100 são múltiplos de 4. Então, eu posso simplificar essa fração e obter uma fração irredutível aqui, que vai ser a fração 2/25. Então, 2/25 também é uma fração que representa 8%, porque ela é equivalente a 8 centésimos. E para a gente terminar, 30% a gente pode apresentar numa forma irredutível se eu dividir por 10. Né? Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Então vamos lá, ó. 30 dividido por 10 vai dar 3. E 100 dividido por 10 vai dar 10. 3 décimos é equivalente a 30 centésimos, portanto é 30% também. Então olha só, uma porcentagem ela tem diferentes representações. Né? Eu posso estar representando ela na forma de fração, na forma de fração irredutível, que é quando eu simplifico a razão centesimal, e eu ainda tenho a forma decimal. Posso apresentar na forma decimal a porcentagem. Como que eu faço para apresentar na forma decimal? Bom, aí basta dividir, né, o numerador pelo denominador, em qualquer uma das frações, seja na razão centesimal, seja na forma irredutível. Então vamos fazer essa divisão. Ó. Quando eu pego 15 e divido por 100, nós já aprendemos como fazer essa divisão quando o denominador é 100, né? Se o 100 tem 2 zeros, então aqui eu vou ter que ter um número com 2 casas decimais, tá certo? Eu vou copiar o próprio número que eu já tenho, o 15, e vou acrescentar um zero. Então ficou 0,15. Essa é a forma decimal da porcentagem 15%. Tá legal? Então, 15% é o mesmo que 0,15. Olha só, outra representação. 8%. Vamos representar o 8% na forma decimal. Deixa eu colocar aqui, ó. 8%.
Como eu sei que o 100 tem 2 zeros, então o número na forma decimal vai ter que ter duas casas decimais. 2 algarismos depois da vírgula. Eu vou colocar o 8 lá no último algarismo. E aí eu vou preencher com zeros. Pronto, ficou 0,08. Então essa é a representação decimal de 8%. 0,08. Bom, e o 30%? 30% eu posso pensar de forma análoga, né? Eu sei que 30%, eu vou dividir o 30 pelo 100. Eu tenho que ter duas casas decimais, duas casas após a vírgula, porque são 2 zeros. Então eu coloco 30 e preencho com 0 aqui, à esquerda da vírgula. Então deu 0,30, que é o mesmo que 0,3, né? 0,30 ou 0,3 dá no mesmo. Bom, essa é uma forma da gente passar então a porcentagem para forma decimal, fazendo a divisão, né, do número de cima pelo de baixo. Quando o número de baixo é o 100, quando a gente está na razão centesimal, fica ainda mais fácil, né, porque é só a gente copiar o número que estava em cima, né, nós copiamos o número que estava em cima, e aí a gente sabe que tem que ter duas casas decimais, porque o denominador sempre vai ser o 100. Agora tem uma outra forma ainda de eu passar para a forma decimal. Vou pegar, por exemplo, 3 vinteavos. Basta pegar o 3 e dividir pelo 20, né? Vamos lá? Então, ó, quantas vezes o 20 cabe no 3? Nenhuma. Né? O 3 é muito pouco para dividir para 20. Agora eu posso transformar essas 3 unidades em 30 unidades e colocar a vírgula. Em 30 décimos, desculpa, e colocar a vírgula. E agora eu sei que o 20 cabe uma vez dentro do 30. Não vai sobrar nada. Desculpa, vai sobrar 10, né? 1 vezes 20 dá 20, sobra 10. Como eu já transformei em décimos, esses 10 décimos eu posso transformar em 100 centésimos. E aí o 20 cabe 5 vezes em 100 centésimos. E não vai sobrar nada. Então deu aí o nosso 0,15. Se eu dividir o 2 pelo 25, vai dar 0,08. Se eu dividir o 3 pelo 10, vai dar 0,30. Tá legal? Então a gente tem aqui, ó, estamos na verdade revisando, né? Isso aqui a gente já falou, já aprendemos a respeito de porcentagem, essas diferentes representações que a porcentagem tem. Tá? Estamos apenas dando uma retomada, porque agora a gente vai aprofundar um pouquinho através da resolução de problemas. Então presta bastante atenção nos problemas que eu vou colocar aí na sua tela. Pessoal, esse conceito de porcentagem talvez seja um dos conceitos matemáticos que a gente mais tem contato no dia a dia. Por isso que ele é tão importante. Por isso que a gente vai estudar bastante esse assunto ainda. Tá? Principalmente em operações financeiras, né? Como aumentos, descontos, quando você vai comprar um produto, uma roupa, um calçado, alguma coisa, sempre você lida, né, com essas situações. Tantos por cento de desconto, à vista é 10% mais barato, enfim, né? Então vamos aprender a fazer o cálculo de porcentagem aqui de diversas maneiras. Às vezes a gente pode estar com uma calculadora na mão, então convém usar uma forma. Às vezes a gente não tem calculadora, convém fazer de outra, tá? Então vamos lá. Vou calcular 14% de 112. Essa questão é a questão número 7 da página 43. E ele pede para usar o auxílio de uma calculadora, né? Então vamos lá. Ó. Primeira situação que eu posso pensar em fazer é a seguinte. 14% é a razão centesimal, 14 centésimos. Certo? Então eu vou calcular 14 centésimos, esse D na matemática é vezes, então ficou 14 centésimos vezes 112. A gente sabe que embaixo do 112 tem o 1, né? São 112 inteiros, e aí ficamos com uma multiplicação de frações, né? E como é que eu multiplico frações? 14 vezes o 112, 10 vezes o 1. Bom, vamos lá, a calculadora tá... A sugestão da calculadora é para a gente realizar esses cálculos, né? 14 vezes 112... dá 1.568. E 100 vezes 1 vai dar 100. Né? Então sempre vai continuar esse 100 aqui embaixo, porque a gente está sempre multiplicando 100 pelo 1. Né? Agora eu vou fazer a divisão de 1.568 pelo 100. Bom, é muito fácil fazer essa divisão. Eu vou copiar o próprio número que está ali, 1.568. E como eu sei que eu vou dividir por 100, eu tenho que ter duas casas decimais. Então eu conto duas casas, uma, 2 e coloco a vírgula. Então deu 15,68. Então 14% de 112
é igual a 15,68. Essa foi uma forma da gente calcular. Outra maneira da gente fazer o cálculo é a seguinte, ó. 14%, a gente sabe que na forma decimal é o resultado de 14 dividido por 100. E aí eu sei também que, né, como o 100 tem 2 zeros, tem que ter duas casas decimais. Então eu vou posicionar o 14 aqui e vou preencher com um zero. Então 14% é o mesmo que 0,14. Agora, eu vou multiplicar por 112, então vai ficar 0,14 vezes 112. Porque esse D na matemática significa vezes. E aí, usando a calculadora, né? 0,14 vezes 12 dá 1,68. Ah, eu fiz vezes 12, gente. Vamos corrigir aqui. É 112, né? Então, vamos lá. 0,14 vezes 112 dá 15,68. O mesmo resultado que a gente já tinha. Ainda bem que bateu. Agora, tem uma terceira forma da gente fazer esse cálculo, que é usando a regra de 3. Então, eu vou montar como se fosse uma tabelinha aqui, né? Eu tenho, ó, 112, eu não sei o que é esse 112, mas é uma quantia, né? E tenho a porcentagem. Então, eu tenho aqui, como se fosse uma grandeza, né? Quantia 112, podia ser 112 reais, podia ser 112 alguma coisa. E tem também a porcentagem. Vamos posicionar os números na nossa tabelinha. O 112 é o valor total que eu tenho. E aí o valor total que eu tenho em porcentagem, a gente representa por 100%. Então 112 é 100%, certo? 112 reais é todo o dinheiro que eu tenho, é o 100%. Eu quero saber quanto é 14% dessa quantia. Então 14%, 14 fica aqui na coluna da porcentagem. E eu quero saber quanto é esses 14%. Aí eu chamo de X. Nas situações, problemas que envolvem porcentagem, a gente sempre vai ter grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto menor a porcentagem, menor a quantia. Então, em todos esses probleminhas, a gente resolve multiplicando em cruz. Tá? Não preciso inverter, é só multiplicar direto, né? Então, a gente tem aqui, ó, 100 vezes x, que vai dar 100x. E 112 vezes 14, a gente já fez a conta, deu 1.568. Agora, para isolar o x, o que eu faço? Divido os dois lados da minha igualdade por 100, né? Venho aqui, divido por 100 o lado esquerdo, divido por 100 o lado direito. Então, ficou que x é igual a 1.568 dividido por 100, que dá 15,68. Tranquilo, não é, gente? Então, são três métodos diferentes aí de você estar calculando a porcentagem de uma quantia. Você pode calcular dessa forma, dessa ou dessa, tá? É lógico que eu vou dar preferência para resolver os probleminhas usando regra de 3, porque é o assunto que a gente está trabalhando no momento, ok? Olha só, no item B a gente precisa calcular 4% de 208,50. Para calcular essa porcentagem dessa quantia, a gente viu que tem várias formas diferentes, mas eu vou resolver essa usando regra de 3, tá? Então, ó, 208,50 é o total que eu tenho. Né? Então, 208,50 é o meu 100%. É tudo que eu tenho, certo? Aqui é a minha quantia, seja dinheiro, seja o que for, né? 208,50 é tudo que eu tenho, é meu 100%. Agora eu quero saber quanto é 4% dessa quantia. Então, eu vou colocar o 4 na coluna da porcentagem e a minha incógnita fica na quantia, né? Essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto menor a porcentagem, menor vai ser a quantia. E aí, para eu resolver o probleminha, é só multiplicar em cruz, né? Tem uma proporção aqui, e essa proporção eu multiplico, resolvo ela multiplicando cruzado. Tá? Repare que eu estou pulando aquela escrita, né? Não estou escrevendo a proporção. Eu já estou multiplicando direto ali no meu esqueminha, tá? Mas existe essa proporção, ó. São grandezas diretamente proporcionais, portanto, vale o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, eu estou pulando essa passagem aqui, fazendo de uma forma mais direta. 100 vezes x dá 100x. 4 vezes 208,50, vou fazer na calculadora. 208,50 vezes 4 dá 834. E aí, para eu isolar o x, é só eu dividir os dois lados por 100. Né? Divide os dois lados da minha igualdade por 100. X vai dar 8,34.
Repare que eu copiei o próprio número que eu tinha, né? E aí, como se trata de uma divisão por 100, duas casas decimais. Tá legal? Tranquilo? Tem a letra C ainda desse exercício. Tenta fazer, vê se você consegue. Olha só, uma outra situação que pode acontecer, né? Pra gente ter que calcular. É a situação em que a gente tem que saber 10%. A gente sabe a porcentagem, né? 10% de uma quantia dá 27. O que a gente não sabe é a quantia que a gente tinha, né? 10% de quanto que vai dar 27? Então, para eu fazer esse cálculo, também tem várias formas de fazer e eu vou fazer aqui com vocês. Mas, como eu disse no exercício anterior, vou dar preferência para o cálculo com regra de 3, tá? Para a gente treinar bastante a regra de 3 aí. Bom, 10% eu posso escrever como razão centesimal, 10 centésimos. O D na matemática é vezes, x é igual a 27. Então, eu montei uma equaçãozinha aqui, né? E aí eu sei que para eu resolver essa equação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar por 100. Vou multiplicar por 100 os dois lados da minha igualdade. Então, se eu tenho uma equação com fração, o jeito de eu eliminar esse denominador é multiplicando pelo próprio denominador que eu tenho. Então, quando eu multiplicar aqui por 100, ó, 100 vezes 10 vai dar 1000. 1000x. Sobre 100. Continua aqui, a gente vai eliminar na próxima linha. 27 vezes 100, 2.700. Bom, agora que eu multipliquei por 100 os dois lados da minha equação, agora eu vou fazer a divisão aqui, né? 1000 dividido por 100 vai dar 10. Então ficou 10x igual a 2.700. Bom, para eu isolar o x agora na equação é simples, né? Vem aqui, divide tudo por 10. Divide pelo próprio coeficiente do x, né? E aí 10x dividido por 10 vai dar 1x. 2.700 dividido por 10 dá 270. Então tá aí, ó. 10% de 270 é igual a 27. Tá? Encontramos qual era a quantia que a gente tinha aí. Essa foi a primeira forma, né? Vamos ver qual é a segunda. A segunda forma é a gente pegar a razão centesimal 10% e escrever na forma decimal. 10%, ó, como eu sei que eu vou dividir por 100, tem que ter duas casas decimais. Então eu posiciono 10 aqui e acrescento 0 no final. Então 10% é o mesmo que 0,10. Então vamos montar uma equação de novo. Ó. 10% de x vai ser 0,10 vezes x, igual a 27. Bom, essa equação ficou fácil de resolver, porque agora basta eu vir aqui e dividir o coeficiente, né? Dividir os dois lados da minha igualdade pelo coeficiente de x. Dividir os dois lados por 0,10. 0,10x dividido por 0,10 vai dar x. 27 dividido por 0,10 vai dar 270. Tá legal? Então, mais uma vez, bateram aí os resultados. E a terceira forma que a gente tem de resolver, né, esse probleminha é montando a regra de 3. Ó. 10% de alguma coisa é igual a 27. Então, vamos lá. Ó. Esse x é a quantia total que a gente tem. Então, a gente não sabe, ou melhor, a gente sabe que é a quantia total, né? Então, é o nosso 100%. Então, x corresponde ao 100%. Certo? X é a quantia total e vale 100%, é a porcentagem total. 10% dessa quantia dá 27. Então, se eu pegar 10%, coloco 10 na coluna da porcentagem, o resultado que eu tenho é 27. Então, 10% é igual a 27, 100% é igual a x. Bom, como essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso multiplicar cruzado. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vai ficar aqui 10 vezes x, 10x, igual a 27 vezes 100, que dá 2.700. Caímos igualzinho a essa linha aqui, né? Só que eu acho que é um jeito mais prático e mais rápido ali. Bom, para eu encontrar o valor do x agora, é só dividir os dois lados por 10 e a gente chega à conclusão que x é igual a 2.700. Ou, desculpa, 270. Certo? Então tá aí, mais um probleminha da apostila resolvido. Esse foi o exercício 5 da página 43, item A. Vamos fazer a letra B também. Tenta fazer antes do professor o item B. Exercício 5, item B. Olha só, eu vou fazer o item B usando apenas a regra de 3, tá? 1% de x é igual a 15.
Então esse 15 aqui é correspondente ao valor de 1%. Né? Posso até colocar já, se eu quiser, ó, vou montar aqui minha tabelinha. Né? Eu sei que 15 corresponde a 1%. O X, que é a quantia total que eu tenho, eu não sei quanto vale, mas eu sei que é a porcentagem total, é o 100%. Então, ó, 1% corresponde a 15, 1% é igual a 15, e o X, que é a quantia total, é o 100%. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu venho aqui e multiplico em cruz, né? E aqui vai sair direto, né? X vezes 1 dá X, e 15 vezes 100 dá 1.500. Pronto, já encontramos a quantia X. Então, 1% de 1.500 é igual a 15. Pessoal, tem mais alguns itens aí, eu não lembro se é C e D ou só C, mas tem mais itens aí do exercício 5. Depois você tenta fazer, ver se consegue, tá? Trabalha bastante essa ideia de regra de 3 no cálculo de porcentagem. Como vocês puderam observar aí, o exercício 8 da página 44 traz um problema que quer saber o aproveitamento do time. Então o time foi campeão em um campeonato de futebol, o time campeão fez 80 pontos de 114 pontos que ele podia fazer no total, né? De 114 pontos disputados, ele fez 80 pontos. Qual é o percentual de aproveitamento desse time? Então olha só, eu posso resolver o problema fazendo a seguinte razão aqui, né? Ele ganhou 80 dos 114 pontos disputados. E agora, para eu passar essa razão em porcentagem, é muito simples. Basta eu fazer a divisão, né, do 80 pelo 114. Basta dividir o número de cima pelo de baixo. É só isso. Vamos fazer a divisão de 80 por 114? Vou fazer na calculadora, tá? Para não perder tempo. Então, ó, 80 dividido por 114 deu 0,70172, né? 175, desculpa. Então deu aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 0,70. Tá, mas professor, aqui está na forma decimal, não está na forma de porcentagem? Bom, para eu passar para a forma de porcentagem é muito fácil, é só fazer a vírgula andar 2 casas para frente. Se a vírgula anda 2 casas para frente, eu estou multiplicando por 100. Então eu vou colocar na forma de porcentagem, né? Isso vai dar aproximadamente 70%. Tá? Então eu peguei a divisão do numerador pelo denominador, fiz o de cima dividido pelo de baixo, deu aproximadamente 0,70. Essa é a forma decimal da porcentagem. Para eu passar da forma decimal para a porcentagem de novo, faz a vírgula deslocar 2 casas para frente, 2 casas para a direita, aproximadamente 70%. Essa é uma forma. Qual seria a outra? A outra é usando regra de 3. Ó. Eu tenho aqui, ó, pontos e tenho a porcentagem. Então, o total de pontos que o time podia ter feito era 114. Então, 114 corresponde à porcentagem total, que é 100%. Ok? O time fez 80 pontos. Então, 80 fica aqui na coluna do pontos. Quero saber qual é a porcentagem que isso aqui representa. O X fica embaixo da porcentagem. Aqui eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais. Posso multiplicar cruzado, né? 114 vezes X é igual a 114x. E 80 vezes 100 é igual a 8.000. Bom, agora para eu resolver essa conta, o que eu tenho que fazer? Dividir os dois lados por 114. E aí eu vou encontrar o valor do x. Tá? Fazendo a divisão de 8.000 por 114, eu chego aqui no mesmo resultado. Tá, ó, 8.000 dividido por 114 dá 70,17543, aproximadamente 70%, né? Então esse foi o aproveitamento do time, aproximadamente 70%. Ok? Mais um probleminha na sua tela. Viu o problema número 10, gente? Também está na página 44, tá? Diz o seguinte, que 78% correspondem a 156 figurinhas que a menina tem. Então, 156 figurinhas não é o total de figurinhas que ela tem, é a porcentagem 78%. A pergunta é, quantas figurinhas ela tem no total? Eu posso resolver esse problema com uma equação? Posso, né? Mas eu posso usar a regra de 3 também. Então, vamos fazer com regra de 3, né? Ó, eu sei que uma das grandezas é a quantidade de figurinhas que ela tem.
e a outra coluninha nossa vai ser a porcentagem. Então eu sei que 78% corresponde a 156 figurinhas. Tudo bem? 78%, 156 figurinhas. Qual é a quantidade total de figurinhas? A quantidade total de figurinhas é x, é a nossa incógnita, e a porcentagem associada ao total de figurinhas é a porcentagem que representa o todo, né? É 100%. Agora a gente pode multiplicar cruzado, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta a porcentagem, aumenta o número de figurinhas. E vamos encontrar o nosso x aqui, ó. Então eu tenho 78 vezes x, que é 78x, igual a 156 vezes 100, que é 15.600. Para eu encontrar o valor de x, é só dividir os dois lados por 78 agora. E o nosso x vai vir aqui, ó. X igual ao resultado de 15.600 dividido por 78. 15.600 dividido por 78 é igual a 200. Tá legal? X igual a 200 figurinhas. Era o total de figurinhas que a garotinha tinha. Pessoal, tem muitos outros probleminhas que eu vou colocar na sua tarefa. Faça da forma que você achar melhor. É lógico que nesse momento eu prefiro que você tente fazer por regra de 3, para ir treinando o conceito. Mas você fica a seu critério, né? Escolhe o jeito que você achar melhor. Por exemplo, esse mesmo exercício poderia ter feito assim, ó. 78% de x, que é a quantidade total de figurinhas, é igual a 156. Poderia ter feito dessa forma? Poderia. Montei uma equação, né? Esse d na matemática a gente sabe que é vezes. Tá? E aí eu ia resolver essa equação. Uma outra forma era escrever na forma centesimal. Ao invés de escrever 78 sobre 100, 0,78 vezes x igual a 156. É uma outra forma de você resolver. Então foi o que eu disse para vocês no final do exercício, né? Nesse momento eu prefiro que você tente fazer com regra de 3, mas fica à vontade para fazer da forma que você achar melhor. Vou deixar os exercícios de tarefa então no final do vídeo, não deixe de fazer, não deixe de anotar suas dúvidas e depois perguntar para o professor. Um grande beijo, até a próxima aula.